Elétrico 28, bondinho português, é um dos meus artigos publicados no portal Potiguar Notícias. O Elétrico 28 é a carreira mais famosa dos bondinhos portugueses, onde inicia e finaliza na Praça Martins Muniz e em Prazeres, no Campo de Ourique. Citei no artigo passado a dica que para apanhar um deles deve partir de uma das duas paradas finais para poder fazer o percurso sentado. Mas desta vez não obtive êxito começando aqui em Martins Muniz, porque já vi uma grande fila. Entretanto, quando retomei em Prazeres, segui em um dos assentos. Embora gostei mais de fazer o itinerário em pé, onde foi possível apreciar melhor os cantos e recantos ao longo do caminho com mais emoção. Fiquei no final do bonde, próximo à porta de saída. Este lugar tem a forma de meia-lua, tornando o espaço maior, como também suas janelas, sendo possível vislumbrar com mais propriedade. Quase a totalidade da lotação era composta por turistas de várias nacionalidades, burburinhos de diferentes idiomas, que chega a ser uma agradável melodia para nossos ouvidos, como se Lisboa fosse o centro do mundo. Os portugueses que utilizam este meio de transporte, na maioria estão prontos para nos auxiliar quando solicitamos, como uma simpática senhora que me disse o nome da Basílica da Estrela. Havia passado por aqui várias vezes e não reconheci de imediato, pois pareceu ainda mais suntuosa vista de dentro do bonde. Os primeiros que começaram a operacionalizar em Lisboa foram em 1872 e eram puxados por cavalos. Somente em 1900 passaram a ser elétricos. Eles chegaram a atingir 76 quilômetros de trajetos e atualmente é por volta de 26 quilômetros, mas mesmo assim nos proporciona uma adorável viagem no tempo, principalmente com o gostinho dos anos 50, período do seu apogeu. Os elétricos que circulam pelas belas ruas lisboetas foram fabricados entre 1936 a 1947, mas cabe destacar que são bem conservados e graciosos, além de ser um dos ícones portugueses. Ademais, é uma das coisas que somente pode ser feito no mundo e em Lisboa, como percorrer por locais emblemáticos a bordo destes preciosos bondinhos. Existem alguns turísticos operados pela Yellow Bus. Estes são vermelhos, verdes ou revestidos de cortiças que funcionam pelo sistema Hop-on e Hop-off. Ou seja, o passageiro pode descer na parada que desejar, visitar o que lhe atrai e depois retornar em outro sem que seja necessário pagar novamente. O bilhete turista 24 horas, adulto a partir de 17 anos, custa €22 e está incluso o acesso gratuito ao elevador de Santa Justa, como também possui descontos em outras categorias. Quanto aos amarelinhos, o valor da passagem é €3, os quais operam em 5 linhas, sendo a mais disputada a carreira 28 por percorrer os mais tradicionais pontos turísticos da cidade. E outras mais, como a linha 12, Praça da Figueira Circular, que vai próximo ao Castelo de São Jorge, linha 15, Praça da Figueira a Algés, linha 18, Belém ao Cemitério da Ajuda e linha 25, Campo de Ourique e Prazeres a Campo Santo. Talvez sejam mais baratos dependendo do número de embarque e desembarque que deseja realizar. A carreira 28 tem em torno de 37 paradas, um roteiro muito atrativo para qualquer turista que queira gastar menos, caminhar e fazer muitas descobertas, enfim, desfrutar de belos cenários com a sensação de passear por Lisboa em uma cápsula do tempo. Há vários pontos convidativos ao longo do percurso, como o bairro da Graça, que outrora foi uma residência operária com suas charmosas vilas. O Largo da Porta do Sol, que proporciona uma linda vista panorâmica de Alfama, considerado um dos bairros mais antigos de Lisboa. Mais adiante, o Miradouro de Santa Luzia, com suntuosos painéis de azulejos, inclusive um deles representa a Praça do Comércio, como era antes do terremoto de 1755.
A Catedral da Sé, em estilo românico, que começou a ser construída em 1147. A Praça de Camões e o Chiado, bairro aristocrático que era frequentado por intelectuais como Fernando Pessoa. Santa Catarina, com mais um belo miradouro. E o espetacular Museu da Farmácia. Ainda o bairro da Estrela, com sua suntuosa basílica que nos reporta ao século XVIII, construída por iniciativa de Dona Maria I e Dom Pedro III, paz de Dom João VI. Campo de Ourique, com a bela igreja Santo Condestável em estilo neogótico, seu mercado repleto de produtos de qualidade e maravilhas da gastronomia portuguesa. Essas, entre várias outras atrações que é necessário fazer muitas viagens nessa tradicional carreira para conhecer os lugares emblemáticos ao longo da cidade. Vale muito ser um passageiro nesses preciosos bondinhos. Simplesmente fabuloso!